Eu quero falar com você que é ocupada, que tem que administrar uma casa sozinha porque mora sozinha ou porque é recém-casada e está aprendendo como faz isso e não sabe por onde começar. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre rotinas de organização da casa. Sim, porque além das suas rotinas pessoais de vida, das rotinas que vão fazer você ser uma versão melhor de você mesma, é importante que você tenha rotinas na sua casa. Essas rotinas do lar são muito importantes, a gente vai entender porquê nesse vídeo. E elas são fundamentais para que você tenha a vida organizada de forma geral. Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Bia Duarte Oliveira, eu sou arquiteta, paisagista e dona de casa. E eu sou apaixonada por tudo do universo de organização, desenvolvimento pessoal, produtividade, casa, jardim. E eu tô sempre em busca de ser a minha melhor versão. Eu quero te ajudar nesse vídeo a você também ser a sua melhor versão. Antes de a gente começar, eu preciso te dar um contexto do que não é organizar as rotinas da sua casa. Eu preciso abrir os teus olhos para esses pontos, porque você pode cometer algum desses erros e isso pode te atrapalhar no teu processo de organizar a tua vida, tá? O primeiro erro, que é muito comum, é de a mulher pensar que ela só consegue organizar as rotinas da própria casa se ela se torna uma mulher maravilha. Então ela quer fazer tudo sozinha, ela não aceita ajuda de ninguém e ela tem um perfeccionismo excessivo com os detalhes de limpeza da casa, de organização da casa. E isso é muito perigoso, porque se você se identifica com isso, você pode estar caindo no erro de se preocupar mais com a limpeza da casa do que viver na própria casa. E é importante sim a gente organizar o nosso lar, é importante sim a gente se preocupar com isso, mas se você só faz isso, você tira a atenção do que realmente importa, que é a sua família, que é você ali dentro da sua casa. Por que você organiza a casa afinal? Não é para que as pessoas que estejam ali dentro, elas tenham uma melhor qualidade de vida, elas se sintam mais plenamente realizadas, elas se sintam mais felizes? Então, se você foca demais na limpeza excessiva, você é muito cri-cri com absolutamente tudo, você pode se tornar uma mulher mais amarga, uma mulher que não consegue aproveitar às vezes os momentos que são meio caóticos e bagunçados da vida mesmo e que exigem uma certa desordem natural. Vou dar um exemplo bem prático. Muitas mulheres perguntam se devem ter ou não mesa de madeira natural em casa, porque é uma mesa que tem mais ranhuras, que pode ficar lascada com o tempo. E esse é um grande equívoco, porque não tem nada melhor do que uma mesa de madeira natural na sua casa. É o melhor material possível, assim, um material muito aconchegante, um material gostoso, que é próprio da natureza, que não é industrializado. E às vezes você está se impedindo de pegar uma mesa de herança, ou de adquirir uma mesa dessa em um brechó ou coisa da vida, porque você tem medo de que as crianças vão derrubar suco em cima dela, ou que você vai arranhar se você botar o seu computador ali em cima. É um medo que você não precisa ter. Você não precisa ser a Mulher Maravilha na organização da sua casa. O outro erro comum é o oposto disso. É a mulher que pensa que é um alecrim dourado, porque ela não quer fazer absolutamente nada na casa. E esse é um erro que pode, inclusive, prejudicar muitos relacionamentos, muitos casamentos, porque quando você tem essa mentalidade como mulher, você pensa que o seu marido tem a obrigação de fazer tudo, que ele tem que te servir, e você esquece que o relacionamento é um relacionamento, vocês têm que estar juntos nessa caminhada. A sua casa é tão sua quanto é dele. E olha como é importante você ter uma definição bem clara dos papéis num relacionamento, até para você conseguir fazer uma organização da sua vida. Esse exemplo é muito bom para você conseguir perceber como, ao organizar a sua casa, você vai organizando a sua vida. Porque quando você entende que a casa é sua e também é do seu marido, que vocês dois têm igual participação nas atividades da casa, ou que vocês podem acordar qual é a melhor dinâmica para vocês como casal, você tá, ao mesmo tempo que você tá organizando como vai ser a dinâmica da rotina da casa, você tá organizando também a dinâmica da relação, dos papéis que cada um tá cumprindo ali. E isso é muito importante, esse tipo de comunicação é fundamental para que você também não se torne, da mesma forma como deu o exemplo da Mulher Maravilha, que é amarga, que não tolera imperfeições, você não se torne o oposto da mulher que é preguiçosa, que não tem nenhum tipo de zelo e cuidado pela casa, que vai perdendo o seu próprio senso de feminilidade porque ela tá sempre em combate com o próprio marido. Então, do que é que eu tô falando quando eu tô falando de organizar as rotinas da casa? Aqui eu falo especialmente baseada na minha própria experiência de vida, minha experiência de mudança de hábitos, de organização da minha vida, que foi uma experiência que eu vivi principalmente de 2020 pra cá, que eu já contei em vários momentos aqui do canal. Foi um momento onde eu precisava organizar vários aspectos da minha vida de uma vez, tava tudo muito bagunçado em várias áreas diferentes da minha vida, e aí eu entendi que começar pelo ambiente
ambiente é o que fazia mais sentido, porque era o que estava mais imediatamente ao meu alcance. Apesar de eu ter vários aspectos da minha vida que eu queria muito resolver logo, eu queria muito ver melhores resultados, ao começar pelo ambiente, eu já me coloco em movimento, eu já me coloco em ação. E o ambiente, ele influencia muito o meu comportamento em outras áreas da minha vida. Essa mudança de hábitos que eu vivi em 2020 foi fundamental para os resultados que eu colho hoje na minha vida. Um bom relacionamento com o meu marido, a organização da minha casa, a satisfação com o que eu faço. Tudo isso tem a ver com eu ter decidido, há 4 anos atrás, organizar a minha vida através da minha casa. E eu fiz isso de forma muito objetiva, através de um método que eu fui desenvolvendo e que na época eu não tinha tanta clareza, mas hoje eu consigo perceber como foram passos simples que eu fui dando, que foram organizando todas as áreas da minha vida, justamente através da organização da minha casa e dos ambientes da minha vida. Quais os benefícios de você organizar as rotinas da sua casa? Quais os benefícios que isso traz para a sua vida de forma geral? O primeiro é o mais óbvio, você vai estar adquirindo mais bem-estar físico e emocional na sua vida. Todo mundo se sente melhor quando está em uma casa que é mais limpa, que é mais organizada, que é mais bonita. Isso é um benefício muito imediato, mas que muitas pessoas esquecem e menosprezam. Acham que não é tão importante assim, é futilidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo justamente se beleza é futilidade, como é que a gente aprende a identificar a beleza na nossa vida. E com a organização das rotinas da casa não é diferente. O segundo grande benefício é que ao modelar os ambientes da sua casa, ao transformá-los na direção que você quer ir para facilitarem os hábitos que você deseja ter, você se torna protagonista da própria vida. Você assume as rédeas de tudo que está acontecendo e puxa a responsabilidade para si. E eu sei que pode dar medo puxar a responsabilidade para si de problemas que às vezes não foi você que causou, não foi você que originou. Mas essa é a única maneira que eu conheço que faz as coisas de fato se transformarem para melhor. É você assumir para si a responsabilidade, não com uma mente de que isso é pesado demais, de que isso vai me fazer sofrer, de que isso é desesperador. Não, uma mente que escolhe aceitar a realidade como ela é e a partir disso se colocar em movimento para buscar algo melhor. Um dos livros que mais me marcou foi um livro chamado Responsabilidade Extrema, em que o autor fala um pouco sobre essa filosofia de vida que eu acabei adotando para mim. É uma filosofia de vida onde você pega tudo que está acontecendo na sua vida que precisa de solução e você puxa para si a responsabilidade. Você é extremo no sentido de pego a responsabilidade para mim, assumo as rédeas da minha vida. Isso é ser protagonista da sua própria história. É você sair do piloto automático e você fazer o que é necessário fazer para que aquilo se resolva. O terceiro grande benefício de você organizar as rotinas da sua casa é que você faz o seu tempo se multiplicar. Quando você organiza os horários, os compromissos, os agentes, quem é que está colaborando ali em cada tarefa, quem é o responsável de cada tarefa, quem vai supervisionar isso, qual é a qualidade que isso deve ser feito. Quando você organiza isso nas atividades que precisam da manutenção da casa, do embelezamento da casa, da organização da casa, você faz o seu tempo multiplicar. Porque você não perde mais tanto tempo cuidando de urgências que estão surgindo à medida que você vai vivendo. Você não é atropelada pelas necessidades de manutenção ou de organização da casa que estão surgindo sem que você tenha parado para pensar sobre elas. Não, você se antecipou, você pensou nisso antes, você pensou no que poderia acontecer e você planejou como você iria organizar isso, como você iria gerenciar melhor todas essas ações. E aí, por você ter pensado e planejado com antecedência, o seu tempo, ele é mais bem aproveitado. Você consegue gerenciar o seu tempo melhor. E aí, o momento que você decide que vai ser o seu momento realmente de descanso, de lazer, de entretenimento, ele consegue ser utilizado para isso, sem interrupções, sem distrações desnecessárias com coisas da casa. Então eu já vou te explicar como você faz para sair desse vídeo e já conseguir colocar em prática algo referente a organizar as rotinas da sua casa. Eu acho que tudo que eu falei agora deu para você ter uma noção melhor do contexto, deu para ter uma noção melhor de como isso é importante para sua vida e é uma oportunidade que você talvez não estivesse enxergando até agora. Só que antes da gente entrar no passo a passo prático, eu preciso te alertar também de erros que são muito comuns. Alguns eu até já comentei aqui, mas eu quero aprofundar um pouco mais para que você não os cometa. Porque se você estiver focada no caminho desses erros, você não vai estar no caminho dos acertos. Então, vamos falar um pouco de 3 erros que são muito comuns na hora de você organizar as rotinas da sua casa. O primeiro grande erro é você forçar muito a barra na comunicação com as pessoas que moram com você.
E com isso, você se tornar uma pessoa até agressiva. Eu sei que você aqui tá tendo um novo olhar de que, caramba, eu preciso organizar, a casa ela não tem rotina, não tem compromissos, as coisas elas acontecem meio no piloto automático, por isso fica todo mundo estressado. Eu sei que você tá tendo esse olhar agora aqui comigo, porque você tá tendo contato com esse conhecimento. Só que as pessoas da sua família talvez não estejam com esse entendimento que você tá tendo aqui comigo. Então, se você tá com a bola, você vai fazer o saque. Imagina que você tá numa partida de vôlei, se joga uma bola pra você que faz o saque para a partida continuar, não é? E aí, qual o jeito que você vai jogar essa bola pro pessoal da tua família? De que é preciso mais organização nas demandas da casa, que a casa precisa de organização, que a casa precisa de limpeza, de mais beleza. Como você joga isso? Não é tacando a bola na cara do seu marido. Ele não tá com o conhecimento e o entendimento que você tá. Aqui eu quero te alertar que esse é um erro muito comum. Você prejudicar o seu relacionamento por uma coisa que no final vocês dois precisam, vocês dois têm que andar de mãos dadas. E aí cada casal é diferente, cada casal tem o seu próprio acordo de como são os papéis de cada um na vida de ambos, mas eu acredito que precisa ter uma boa comunicação. E para isso você precisa ter um pouco de paciência também. Entenda, se o seu marido vai falar com você sobre algum problema do carro, ou sobre algum problema que você não domina muito bem, você gostaria que ele tivesse paciência com você, né? Então, você não acha que ele gostaria também que você tivesse um pouco de paciência para explicar o seu ponto, para dizer às vezes que você precisa de ajuda, ou dizer que você precisa que ele entre com você organizando algum aspecto específico da casa? Eu sei que muitas vezes a vontade é de gritar, é de espernear, é de xingar, mas não é isso que vai fortalecer o casamento de vocês no longo prazo. E vocês precisam estar juntos, indo na mesma direção. Então toma cuidado para não cair nesse erro de já partir para uma comunicação muito agressiva. O segundo grande erro é você ser muito aleatória nas atividades da sua casa. É você não parar para ter esse momento que eu falei antes de planejamento, de ter mais clareza e até um olhar estratégico mesmo sobre o que precisa ser feito, de que forma e com que objetivo. Se você é muito aleatória, você acaba vivendo só para apagar incêndios no dia a dia da sua casa. E isso te toma um tempo que é importante para outras atividades da sua vida. O último erro é você não delegar o que pode ser delegável. Eu sei que nem todo mundo tem condições de pedir ajuda, de contratar uma pessoa para ficar só na limpeza da casa ou só nas marmitas, mas às vezes você não consegue pedir ajuda nesses aspectos específicos, mas consegue pedir ajuda em outros aspectos das rotinas da casa. Então, às vezes é um conhecimento que você vai procurar mais específico para agilizar o seu tempo. Às vezes é pedir ajuda mesmo nisso da comunicação com o marido, com a família, para conseguir entender de que maneira vocês vão organizar melhor os papéis, vocês vão organizar melhor o que acontece dentro da casa. Então, olha como é importante você não vestir essa capa de Mulher Maravilha. É você entender que você é humana, que você precisa de organização ali na casa para vocês atingirem seus objetivos como casal, você como mulher individualmente, mas você pode pedir sim ajuda, você pode sim pedir ajuda, você pode pedir ajuda no que pode ser delegável, você não precisa fazer tudo. Então, como fazer? Como você faz para conseguir estruturar melhor as rotinas de organização da casa? O primeiro tópico aqui que eu quero trazer, ele é como se fosse uma grande premissa para todos os outros 3 tópicos que eu vou abordar com você, tá? Porque é uma mudança de mentalidade que pode parecer boba, pode parecer muito simples, mas que funcionou comigo, me trouxe muitos resultados bons na minha vida. E assim, se não é pra você, eu não vou ficar com raiva, tá? Você pode sair do canal, pode procurar um outro olhar com uma outra pessoa, mas eu tô trazendo aqui um pouco da minha experiência e do que funcionou comigo. Foi a mudança de mentalidade, de entender que não tem problema nenhum ser dona de casa. E eu sei que algumas mulheres vão entender isso que eu vou falar de primeira, outras mulheres não vão entender de primeira. Eu só peço que, se você quer me ouvir, se você tem alguma curiosidade, você escute com o coração aberto, porque foi algo que realmente fez muita diferença pra mim. Eu sempre tive uma educação, uma orientação na minha vida para eu me voltar ao profissional, para eu fazer faculdade, para eu ser bem girl boss, sabe? Não assim, no sentido literal de, sei lá, eu não tive uma pressão dos meus pais para empreender, nem nada do tipo, eu fiz isso realmente porque eu gosto de fazer isso. Só que sempre houve uma certa pressão para eu fazer faculdade, para eu ter sucesso profissional, para eu ganhar dinheiro. Ouvi muito, não só dos meus pais, mas de familiares, de amigos, de pessoas da minha vida de forma geral,
E imagino que talvez você tenha ouvido também de que não vale a pena, por exemplo, se dedicar a casa, marido e filhos se você não tem um diploma, se você não tem uma carreira consolidada, se você não tem muito dinheiro. E eu vejo que no meu caso, esse tipo de pensamento me atrapalhou quando eu me tornei adulta. Porque no início da vida adulta, eu percebi que eu precisava sim assumir as rédeas da minha vida se eu quisesse ter resultados melhores nela. Não só resultados profissionais, tá? Não só resultados financeiros, mas resultados de autoestima mesmo, de relacionamento com as pessoas que eu gosto, porque nem tudo na vida é dinheiro e profissão. E aí o que acontece? Quando eu mudei esse pensamento na minha cabeça, de que eu precisava focar só no profissional, e mudei esse pensamento pra, cara, tem outras coisas aqui na minha vida. Ser dona de casa ganhou uma roupagem diferente na minha mente e na minha percepção. E eu entendi que não tem nada de errado e de inferior em você querer ser uma boa dona de casa. Hoje, eu vejo, na verdade, como a profissão mais importante do mundo. Porque a dona de casa, que é 100% dona de casa e que tem filhos, muitas vezes ela está dedicada também à educação das crianças. E olha que responsabilidade é isso, você formar o caráter, a educação mesmo, familiar, de uma pessoa que vai se desenvolver, vai se tornar um adulto também, vai causar um impacto ali no mundo também. Então, entenda, quando você se dedica às atividades da casa, você pode não estar recebendo dinheiro por isso, mas será que todo pagamento tem que ser financeiro? Será que você não pode ter um pagamento de satisfação em estar vendo a sua família bem consolidada, tá vendo a sua família unida, você tá olhando para coisas materiais que às vezes, sei lá, o seu marido não tá olhando porque ele tá com outras demandas, ou seus filhos não estão olhando porque eles estão numa fase diferente de amadurecimento. Sabe qual é o problema de você como mulher abraçar essa identidade de que, cara, não importa se eu tenho um trabalho fora, se eu não tenho um trabalho fora, a bola tá comigo, então eu posso fazer esse saque se eu quiser. Eu posso, se eu quiser, abraçar também essa identidade de dona de casa na minha vida. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de inferior. E essa é a minha visão, tá? Se você não concorda com isso, não tem problema nenhum. É uma visão diferente. Só que tudo que eu falo aqui no canal, em todos os conteúdos, tem um pouco da minha visão. Então, tudo que eu vou falar aqui a seguir, tem um pouco desse olhar, de que não tem nada de errado em ser dona de casa. E como você se dedica ao seu trabalho, também dá para se dedicar como dona de casa. É como se fosse uma profissão, como qualquer outra. Só que não é como qualquer outra. Ela é a profissão mais importante de todas. Então, o que acontece? Eu tenho esse background de empreendedorismo e vou dar um exemplo baseado em como você gere uma empresa. Se eu tenho uma empresa, eu tenho um quadro de funcionários, eu tenho atividades que precisam ser realizadas, eu tenho atividades de rotina, tenho tarefas que são compromissos, algumas mais urgentes, outras menos urgentes. Como é que eu administro isso como empresária? Eu preciso ter um olhar estratégico e eu preciso ter um olhar de planejamento de todas essas atividades. Então, eu vou entender quais são os setores da minha empresa, eu vou entender quem são os responsáveis dentro de cada setor, o que eles fazem exatamente, como é que eles atuam no dia a dia num nível mais operacional, quem está no nível mais tático, que é meio que um nível de coordenação, entendendo o que está acontecendo ali com um nível mais abaixo, operacional, quem está no nível estratégico, que é como se fosse o general, a cabeça, que está ali vendo tudo de forma muito global e pensando até no futuro, nos passos futuros que aquela empresa vai dar. É assim que você começa a fazer o planejamento de uma empresa. E esse olhar, ele pode ser trazido para você como dona de casa. Só que ao invés da empresa, você vai estar olhando para a dinâmica familiar da sua casa. E aí você vai entender quais são as atividades que precisam ser feitas para que esse lar rode com tranquilidade, digamos. Então, quando você entende que atividades são essas, você começa a fazer um planejamento mais estratégico de quem vai fazer o quê e quando. E você se coloca nesse papel de eu sou dona de casa, eu sou o estratégico dessa operação aqui. Então quem é o tático? Quem vai me ajudar no nível mais abaixo? Que eu vou dizer o que a pessoa tem que fazer e ela vai agir. Ou que eu vou dizer com um olhar mais de futuro o que precisamos melhorar, onde precisamos investir e essa pessoa vai entrar me dando um apoio. E aí você vai definindo esses responsáveis. Às vezes você é o estratégico e o seu marido é o tático.
Ou se você mora sozinha, você é tudo junto e misturado. E aí você vai só se planejar para o quê? Delegar o operacional. E aí o operacional pode ser, por exemplo, a limpeza da casa. Eu quero delegar o operacional. Eu quero ficar mais no estratégico aqui da manutenção da minha casa. Que é, por exemplo, a decoração ou o investimento que a gente vai fazer em uma reforma ou algo do tipo. Então eu vou delegar para uma diarista vir aqui na minha casa, vez ou outra, fazer uma limpeza mais profunda. Ou então eu vou delegar a cozinha das refeições, vou contratar uma empresa que faz marmitas. Percebe? Assim você vai entendendo quais são as rotinas da casa para que a rotina de quem mora ali flua mais tranquilamente e você vai delegando e definindo responsáveis. Isso é importante, mas isso não é o suficiente, porque você precisa do campo de batalha, você precisa da ação para você ver como aquilo ali vai performar. E aí nessa hora entra a sua agenda. E aí, da mesma forma como você coloca na agenda compromissos que você tem de trabalho com a empresa, com colaboradores, nesse exemplo da empresária, você precisa ter na sua agenda as atividades que estão acontecendo dentro da sua casa, dentro da dinâmica familiar da residência. Então, há atividades diferentes e que acontecem com uma frequência diferente. Vou dar um exemplo daqui de casa, por exemplo. Roupa é uma coisa que todo dia a gente faz um pouquinho. Então, todo dia ou tem roupa para lavar, ou tem roupa para tirar da máquina e estender no varal, ou tem roupa para dobrar, ou tem roupa para engomar. Então, percebe que, referente ao setor roupas, tem várias atividades que eu agendo em dias diferentes da semana. E aí, ao fazer isso, eu consigo ter mais braço para conseguir ter resultados melhores em cada dia específico. O tempo fica mais reduzido e o resultado fica melhor. Um dia eu foco só em lavar, outro dia só em estender, outro dia só em dobrar, outro dia só em separar para poder engomar. E aí, no meu caso específico também, essa parte de engomar é uma parte que eu consigo delegar hoje na minha rotina. Então você vê, quando você planeja e agenda as atividades, você tem essa clareza de o que vai ser feito, como eu vou delegar e quando vai ser feito exatamente. Por fim, não basta você agendar isso se você não gerenciar no dia a dia. Então você precisa sim ir acompanhando se está dando certo, porque em uma empresa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, você não simplesmente delarga as atividades que precisam ser feitas para os funcionários, você vai delegando para você ir acompanhando se eles estão conseguindo fazer bem, se eles estão com dúvidas, se eles precisam de ajuda. Então, com as atividades da sua casa é a mesma coisa. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero que você me fale aqui nos comentários e me diga que rotinas da sua casa são mais difíceis de organizar para você, que eu posso fazer conteúdo específico só para elas. Eu tô deixando aqui também no link da descrição algo que vocês me pediram em live no chat, que é um formulário para você aplicar para participar do meu estudo de casa. Esse estudo de casa é uma live que eu faço semanalmente, toda quarta-feira, 13h, e eu posso inclusive pegar estudos de casas de vocês que estão gostando dos vídeos, estão gostando dos conteúdos, para eu analisar esses ambientes ali desenhando com você, pensando em soluções, te mostrando possibilidades, tá? É anônimo, então fica tranquilo que eu não vou te expor, não vou expor o teu nome, vai ser realmente um estudo de casa para todo mundo do canal conseguir aprender também como faz para poder organizar a vida através do ambiente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos. A gente tá fazendo live toda segunda, quarta e sexta, 13h. Então, ativa as notificações para você ser avisada quando os próximos temas forem surgindo, para você conseguir colocar no assistir mais tarde ou então participar junto comigo no ao vivo, tá? Um beijo enorme e até mais!